Muito bem, 7 horas e 24 minutos, o Folha no Ar, primeira edição, é um oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos ao vivo e hoje o prazer e a honra. Rapaz, eu só não justifiquei aqui no primeiro bloco, peço perdão, acho que eu me empolguei aqui nos comentários. O Arnaldo Neto hoje, infelizmente, não pôde estar presente por motivos pessoais, mas em breve estará conosco, amanhã normalmente, né? Está fazendo um tratamentozinho, mas é coisa simples, coisa à toa, né? Estará conosco amanhã de volta. Pedimos desculpas aí pela ausência dele e, naturalmente, não vou nem tentar, né, me assanhar aqui a dizer que vou suplantar aqui a ausência dele, pelo contrário, né? Pelo contrário. Mas temos o prazer de receber hoje o Dr. Nélio Artiles, que é professor, médico conceituado, é infectologista, está na linha de frente há muitos anos, já no Hospital Ferreira Machado, sobre essa questão de infectologia. E eu vou trazer o bom dia do Nélio, e já nesse bom dia, doutor Nélio, eu vou recordar aquele podcast que nós gravamos. Foi dia 26, dia 25 de janeiro, por aí, e nós subimos o podcast no dia 28 de janeiro, está aí, inclusive, na página da Folha FM, está em todos os aplicativos, é o podcast Papo com Nogueira, onde o doutor Nélio fala o que quase ninguém falava ainda, né? A gente descobriu aquilo, convidou o doutor Nélio, ele veio participar, porque naquela época, em janeiro, lá em Wuhan, né, capital na província de Hubei, né, na China, já tinha estourado, porque esse vírus, na verdade, ele era do ano passado, né, doutor Nélio? Lá para junho, julho do ano passado, um médico, né, chinês tentou colocar essa coisa na rede para todo mundo saber de que o vírus era letal, muito perigoso, tinha uma letalidade, né, mais alta em caso justamente desse sufoco dessa pane que ele causa no sistema, e por falta de atendimento as pessoas morrem, né? Nem tão letal assim o vírus. Mas esse médico foi punido severamente lá pelo governo, né, foi bloqueado nas redes, foi afastado dos cargos e levou lá uma série de punições e veio a falecer depois com a Covid-19. Então, nós estamos acompanhando isso, quando naquele dia, doutor Nélio, não sei se o senhor se lembra, tinha 80 vítimas fatais lá em Wuhan, na China, e aqui no Brasil tinha um caso em São Paulo e tinha uma suspeita em Niterói. Eu me lembro, nem precisou ouvir aqui de novo o podcast. Então eu trago o seu bom dia e starto aí essa pauta com esse início dessa coisa no Brasil. Bom dia, doutor Nélio, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, amigo de longa data, né? Já fizemos muitas entrevistas. Desde a Continental, né, Nélio? Isso, exatamente. É um prazer estar aqui, né, na Folha no Ar, primeira edição. Sou ouvinte, né, diário, né, todos os dias eu ouço, é um instrumento de grande importância na nossa cidade, né, pela seleção que vocês fazem, né, realmente a condução é muito, muito profissional, né, e eu tenho só a parabenizar e ter orgulho em Campos de ter, né, profissionais como vocês, como a Luísa, né, um grande jornalista, o Arnaldo, né, e o Cláudio Nogueira. Obrigado. Com certeza, muito eu tenho obrigado. essa alegria, honra e prazer de estar aqui, né, com vocês. Espero poder esclarecer o máximo possível. Ah, sim. Eu contei essa história do podcast nosso, quem quiser conferir pode ir lá. O senhor se lembra bem, né, doutor Nélio? Agora, a pergunta desde aquela época, tudo muito novo, tudo muito desconhecido. O senhor esperava que a gente fosse chegar nessa pandemia e nesse número tão alto de óbitos pelo mundo? A gente já está chegando aí a 1 milhão de vítimas dessa Covid-19. O senhor acreditava nisso? Chegou a pensar nisso em algum momento, naquele início?
Na verdade, Flávio, todos nós tivemos essa pandemia, esse evento, ele trouxe muitas previsões erradas. Aliás, a maioria das previsões foram equivocadas. As pessoas achavam que as coisas iriam correr por um caminho. E foi uma pandemia que trouxe tanto pânico para a população, e é natural, as pessoas têm medo de adoecer e principalmente de morrer, né? Uhum. Isso é algo que é humano. É humano o medo, né? O medo da doença e o medo de morrer. Então, isso trouxe assim, muitos mitos. Na verdade, mais mito do que fato. Isso foi uma característica dessa pandemia, de todo o correr da pandemia. São muitas opiniões, são muitas colocações, pessoas não tecnicamente adequadas dando informações. A fake news tomou força, a fake news já vinha há algum tempo, já, né, preocupando muito. Né? Fake news sempre existiu, claro, mas ultimamente já estava sendo muito bem colocada, bastante criticada e tudo, e percebida, mas nessa pandemia o negócio ficou fora de controle. E isso é muito ruim, né? Porque nesse momento, a hora que você tem que ouvir as sociedades, ouvir os profissionais que realmente sabem, né, sobre aquele assunto, aí veio todos os tipos de opiniões. Quer dizer, e opiniões, inclusive, médicas, mas opiniões médicas de gente que não é da área. Então, você vê ultrassonografistas defendendo determinado remédio, você vê, né, oncologistas, tudo bem, com o maior respeito, mas eu, como infectologista, nunca dei pitaco, por exemplo, em opiniões, né, das sociedades outras. Então, é a primeira vez que eu vejo que houve o descumprimento ou, vamos dizer assim, desrespeito do que as sociedades profissionais, técnicas, que sempre conduzem lá os guidelines, que a gente fala, os protocolos. Isso, para mim, foi um pouco bem decepcionante, mas entendendo a postura passional, né, da situação. Né? Quando se foca muito na morte, muito nos números, isso aí eu até entendo, né? Mas é ruim, né? É ruim porque a condução passa a ser um pouco atrapalhada. E muita gente, infelizmente, ainda ou já usam aí o grupo de WhatsApp, por exemplo, o aplicativo de conversa, como fonte de informação. Inclusive, tem uma pesquisa da revista Exame que no Brasil 48% dos usuários do aplicativo acreditam nas notícias espalhadas ali pelos grupos, principalmente pelos grupos desses aplicativos de conversa. E aí dificulta de forma, assim, descontrolada, vamos dizer, né, Nélio? É verdade. Agora, teve também, durante essa pandemia, a questão política. Eu acho que de todos os países em que eu andei lendo e pesquisando, o país que mais ou que politizou o vírus, vamos dizer assim, porque aqui nós temos uma torcida. Eu não sei se o senhor viu, eu vou até me alongar aqui um pouco, mas o senhor me perdoa. Recentemente teve uma pesquisa, teve um protesto em Curitiba de um pessoal protestando contra a vacina, que é a grande esperança de todos nós, que nem foi criada ainda. Tem 180, 200 vacinas em fase de testes. E os caras já gritando lá, nós temos cloroquina, não precisamos da vacina. Eu não sei se o senhor viu isso. Porque eu fiquei indignado. Eu imagino o senhor como profissional do setor e que esteve na linha de frente, e que está na linha de frente, vamos dizer assim, vamos corrigir, estará sempre nessas linhas de frente aí, né, pelo que a gente já conhece a sua profissão. Como é que é encarado isso aí por um profissional que, como o senhor, que correu risco de vida, naturalmente, desses últimos meses aí, por conta dessa pandemia, e ter essa reação, muitas das vezes provocada por essa questão política? Justamente, em cima da politização mesmo. O Brasil foi bem intenso isso, né? Mas não foi só o Brasil, né? Estados Unidos, né? A própria Rússia. Então tem todo um contexto político
que atrapalha muito. Essa questão, né, da vacina realmente é revoltante, né? Porque a vacina trouxe erradicaram tantas doenças, que matou tanta gente em tantos locais, durante tantos anos. A vacina, né, hoje, nós, graças a Deus, não temos mais varíola, graças a Deus, né, o sarampo diminuiu muito e, infelizmente, baixou um pouquinho a guarda e acabou voltando, mas, de qualquer maneira, ela está sob controle, por enquanto. Se Deus quiser, volte a cobertura vacinal. E tem grupos anti-vacinas que trazem um malefício muito grande, né? Porque dizer que a vacina tem substâncias que fazem mal numa pessoa é um absurdo. Faz muito mais mal quando você abre uma lata de alimento que vem dentro, por exemplo, do supermercado. Quando você abre um embutido, né, qualquer conserva, a quantidade de produto dali, e tem uma quantidade muito maior, porque a pessoa come uma quantidade maior, e a vacina são frações tão mínimas de substâncias que, em forma alguma, são capazes de causar dano. Então, é o refrigerante do dia a dia, é o alimento, se você considerar o próprio ar que nós respiramos, né, tem muito mais elementos perigosos do que simplesmente uma vacina que traz principalmente essa possibilidade de proteção. A vacina da Covid é uma esperança, sim. Os resultados são muito promissores, são muito interessantes e muito, assim, impressionantes. Como é possível, em tão pouco tempo, né, como que a ciência realmente evoluiu. A gente, nos reportando lá na gripe espanhola, né, em 1918, em que não tinha nenhum aparato tecnológico, né, científico, a mortalidade foi elevada, e reportando para agora como, apesar de nós termos tido uma expressão muito grande da questão dos números, das taxas, mas a atuação foi muito rápida. Ainda tem muito para se descobrir, né? Ainda não se tem todas as respostas, mas a vacina é um reflexo da evolução tecnológica, né? E a gente vai ter agora, quer dizer, começa a pandemia em dezembro, a pandemia, na verdade, começou mesmo em janeiro, vamos dizer assim, janeiro para fevereiro começou, né? Para o mundo inteiro. E a gente, em menos de um ano, já tem um resultado de vacina. Isso as outras vacinas demoraram anos, né? 10 anos. Dizem que a média é de 4 a 5 anos. Mas se o senhor me permitir, peço desculpas, vamos deixar essa vacina para daqui a pouco, até eu que toquei no assunto, mas com relação mais voltada à política. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise nesse março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, já estamos indo para o 8º mês aí dessa pandemia oficial mesmo aqui, que foi decretada a partir de março, né? E aí veio a necessidade da criação de leitos especiais para esse tratamento, de leitos especiais para a Covid, e surgiu o CCC, Centro de Combate e Controle ao Coronavírus, que, entre outras coisas, foi montada uma equipe de ponta, né, de médicos e enfermeiros, auxiliares, enfim, de geral, atendentes, desde da entrada até o final, né, de pessoas para montar essa espécie de QG, esse quartel-general aí de combate ao coronavírus e controle também do coronavírus. O senhor esteve durante todo o pico, está agora ainda na linha de frente dessa equipe, junto com essa equipe. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa experiência, como é que foi para a vida do senhor, como é que isso mudou a sua percepção sobre toda a estrutura e toda a questão humana, e avaliasse também se não houvesse o CCC, como é que a gente poderia enfrentar, como é que seria o enfrentamento a esse coronavírus? Eu penso que foi necessário, como em todo o país, né, assim como em outros países aconteceu também, você fazer um lugar de referência, né, já que ali a necessidade de um tipo de proteção específico, uma EPI, quer dizer, equipe de proteção individual
mais, vamos dizer assim, elaborados, consistentes, que seria difícil em toda a rede de saúde pública ter, né? Porém, a gente entende que isso iria acabar acontecendo, quer dizer, chegaria um tempo que o número de casos seria tão grande que os próprios locais de referência pudessem não ser suficiente não comportaria todos os casos. E eu acredito e vou dar meu testemunho, eu não sou aqui do governo municipal, não faço parte, né, de grupo político, mas há que se reconhecer, e eu acho que a população de Campos reconhece isso, que foi um passo muito bom, muito interessante, muito bem feito, a reunião, justamente, essa organização do CCC. Eu tive a honra, o prazer de ser convidado para, na fase inicial, ajudar ali, mais como consultor, né? Nem como, na verdade, dar a minha colaboração com a minha experiência, sem, né, nenhum tipo de... Inclusive, eu neguei salário, neguei valores, eu queria estar ali como cidadão que pudesse ajudar. E vindo, inclusive, de uma grande médica, que é a doutora Andréa Moreira, que é, né, infectologista também, minha ex-aluna, né, que eu tenho um carinho muito especial, aliás, e fiquei muito feliz, porque quando ela me chama esse grupo seleto, quando eu entro na sala lá, que tinha 6, 7 médicos seletos, eu falei assim, meu Deus, todos ex-alunos. Eu falei assim, então, o produto foi muito bom, né? Claro que não por ser eu... As crias ficaram tão boas quanto o criador, seria isso? Eu, com certeza. Ah, Ali que estava bom. todo mundo muito bom, todos os profissionais excepcionais e com uma organização muito boa. Eu pude um pouco dar uma opinião ali, outra, e depois, é claro, eu nem continuei na linha de frente lá, né? Eu passei minha linha de frente, passou a ser em outro lugar. Mas ali eu ajudei no início, né, nas contribuições, e funcionou muito bem. E quem ouviu e viu, apesar de algumas dificuldades pequenas que acontecem mesmo, o serviço funcionou e continua funcionando. Hoje está sendo progressivamente diminuído, né, a demanda, e a gente fica muito feliz. E eu não posso deixar de falar também, destacar, eu tenho um carinho também e uma admiração pela atual secretária de Saúde, a Cíntia, né, Cíntia Ferrini, que não é médica, né, na verdade, mas isso de forma alguma, aliás, se a gente considerar, eu posso dizer que o melhor ministro da Saúde que nós tivemos não era médico, né? Então, quer dizer, de uma época, de uma necessidade que nós estamos agora, uma pessoa que tem a ideia da logística, que tem a ideia e que se ampara com pessoas técnicas, como a doutora Andréia e outros, dá para fazer um belo trabalho, e aí está o exemplo. Eu continuo na linha de frente no Hospital Ferreira Machado, porque nós temos o setor de doenças infecciosas parasitárias, que já está lá há mais de 30 anos, né? Pacientes com AIDS, né, com várias patologias, tanto aqui do norte quanto do noroeste fluminense, e a gente lá passou também a receber pacientes, né, de Covid, principalmente que já estavam no hospital. Não, foi muito curioso, pessoas que politraumatizadas, se acidentaram de moto, que, né, caíram, não sei o que e tal, aí chegava lá, estava diagnosticado Covid também, né, a pessoa além de traumatizada estava com Covid. Então, aí esses pacientes não era possível mandar para o CCC. A gente acabava absorvendo e atendendo, e continua acontecendo isso, né? Mas acho que a estrutura foi boa. O hospital da Posse não, como é que é o de campanha, do Estado, que foi prometido, sem dúvida, se fosse possível abrir, as coisas ficariam muito mais, assim, menos complicadas no município. Eu ia né? perguntar se fez falta o hospital. Eu acho que seria melhor, mas eu diria que a organização em curso que aconteceu, eu acho que coube, né, aí talvez obra divina, né, quer dizer, coube exatamente dentro da demanda. Nós não tivemos pessoas que não conseguiram se internar, sabe? Pega o Rio de Janeiro, por exemplo, isso aconteceu. Pessoas que ficaram em filas, né? E aqui isso não aconteceu. Todas as pessoas foram atendidas, todo mundo precisou de leite CTI, teve leite CTI,
Então, isso foi interessante, né? Então, eu diria que o tal da campanha fez falta, mas, né, não foi decisivo para nada, né? O próprio município conseguiu, na sua estrutura, né, atender toda a demanda. Manaus, por exemplo, foi o exemplo terrível que nós tivemos, né? Porque a letalidade do vírus, ela tá na média desse tipo de vírus, né, doutor? Até só poderia explicar isso. Porque as pessoas falam, mas eu peguei a Covid e não senti nada. Fiquei assintomático e nem passou por mim, eu nem sabia, fui saber depois. Enfim, mas o que mata realmente é a convulsão que ela causa, a pane que ela causa no sistema. Não é isso? É isso aí, na verdade, Cláudio, como você falou, como é um vírus que tem um percentual pequeno de evolução ruim e dependendo muito de fator de risco, de grupos de risco, então se você pega, por exemplo, um jovem, quer dizer, um jovem, que a gente pode colocar jovem, hoje jovem até 60 anos seria jovem, né? Mas dependendo da sua atividade, né, da sua característica biológica, né, o jovem hoje depende, o negócio de idade é relativo. Mas, se você pega, né, em termos de números, pessoas da faixa ali do adolescente, criança, adolescente e adulto jovem, o percentual de mortalidade é 0,0%, alguma coisa. Então, é raro, claro que existe, mas é raro essas pessoas adoecerem e de uma forma mais grave. Mas você pega uma pessoa acima de 65, 70, 80 anos principalmente, esse risco de morte já aumenta para quase 15%. Um negócio assim, absurdo. A diferença é muito grande. E no meio disso, as comorbidades, as doenças associadas, diabetes, né, doença do coração. Então, isso piora muito a questão. Mas, se você considerar a quantidade de pessoas contaminadas no mundo e aí no Brasil também, é muito maior do que se apresenta, né? Não tem dúvida. Eu tive a oportunidade de ter vários pacientes também, né, particular e tudo, que simplesmente descobriram por acaso. A pessoa ia fazer, por exemplo, um procedimento cirúrgico no hospital privado, aqui em Campos. Aí era rotina do hospital fazer o exame do suave, do nariz lá, né, para colher. Aí a pessoa ia fazer a cirurgia de rotina, fez, não estava sentindo nada, deu positivo. Entendeu? Então, quer dizer, então quantas pessoas têm esse vírus e não sabem que tem? Né? É uma quantidade muito elevada. E mesmo as pessoas que o têm, que sabem, que teve a síndrome gripal, que é aquele quadro de gripe mesmo que a gente está acostumado, a chance dessa pessoa evoluir mal é em torno de 5%. Então, 95% das pessoas vão ficar bem. Eu diria que em torno de 85% vão ficar bem, não vão precisar de médico. Né? Quer dizer, se você pega a partir de 85% ou 90%, aí você precisa realmente de um atendimento médico, mas a gravidade vai ser em cima dessas situações específicas. Além de também algumas predisposições genéticas, sabe? Algum tipo de característica de cada um. Algumas pessoas falam de grupo sanguíneo, né? Outras pessoas falam em relação a alguns tipos de proteínas que uma tem, outro não tem. Mas isso tem muito ainda trabalhos para serem, né, perpetuados e estudados. De qualquer forma, essa estatística que você falou, a taxa de mortalidade e letalidade, a gente ainda está descobrindo qual é, porque é justamente isso que eu estou falando. Se você tem muito mais gente contaminada que aparece, e enquanto alguns, em Pelotas, não sei se vocês lembram, estava um trabalho belíssimo no Brasil de perceber qual era a taxa de Sim, infecção sim. e de transmissão. Infelizmente, o governo federal bloqueou isso, quer dizer, esse estudo foi parado, não continuou, e ali chegou uma hora que a previsão, vamos dizer assim, se especulava, não especulava não, através de estudos matemáticos e científicos, de que era 6 vezes mais. Quer dizer, Uhum. os números que nós temos que multiplicar por 6. Acho que eu sou um pouquinho mais à frente. A pessoa tem que multiplicar no mínimo por 10. Então, Sim. se a gente tem hoje, na verdade, né, no Brasil, aí, né, esse quantitativo que nós temos, a gente pode multiplicar por 10.
Quer dizer, 4 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, são 40 milhões, entendeu? São de pessoas infectadas. E aí é claro que você considera opções de coisa. Tem a tal da imunidade de rebanho, porque é muita gente que tem e não sabe. Aí as taxas começam a, vamos dizer, não é nem cair, mas dar uma diminuída da subida, né? Vai diminuir o ângulo de subida, né? Então passa a ficar mais estável. Mas eu penso que a taxa de letalidade é muito menor do que essa que está sendo colocada. Talvez, hoje está lá no site do Ministério da Saúde, em torno de 3% de letalidade, taxa de letalidade. Talvez seja menos. Mas a gente vê tanta morte. A gente vai para o telejornal à noite e só vê morte, não sei quantas mortes. Mas se você pensar nessa perspectiva que eu estou dizendo, de quantidade de pessoas, você dilui isso, né? Quer dizer, é tanta gente que teve e não sentiu nada, né? E é claro, a conta vai em cima, principalmente de quem sentiu, né? Porque vai contabilizar os números que apareceram no hospital, que foram médico, que foram notificados. Essas pessoas é que faz. Aí você tem uma taxa mascarada, vamos dizer assim, né? Que você não tem a realidade. Então, eu penso que essa taxa de letalidade ainda é menor do que se aparenta, né? É porque a nossa população né? Nós temos mais de 200 milhões de habitantes aí. Teve sobre isso, dessa taxa, teve o Imperial College London revelou num momento também que essa Universidade de Pelotas também fez essa projeção, essa prospecção, de que no Brasil havia pelo menos 9 vezes mais o número de infectados. Então, para a gente chegar a essa conclusão que o senhor fez aí corretamente, esses números perfeitos, aliás, tem várias participações aqui na internet, a gente vai falar sobre todas daqui a pouco, mas todas agradecendo e elogiando o senhor, todo mundo parabenizando aí. Gosto muito de ouvir o doutor Nélio, atualizado e sábio, foi o que disse Cristiane Siqueira. Enfim, tem várias perguntas aqui do grupo, a gente vai fazer isso já, mas só para fechar essa questão, esse Imperial College London disse em um dado momento que no Brasil poderia morrer cerca de 180 mil pessoas e que o número de infectados era pelo menos 9 vezes maior. Se for realmente constatado isso, porque falta exame, né? Não tem testagem o suficiente para a população em massa, como deveria ter. Agora está até havendo aí uma testagem melhor. Por exemplo, tem um ônibus da prefeitura circulando pelos bairros, né? Estava no terminal rodoviário urbano Luiz Carlos Prestes, está ainda, né? Estava até ontem ou anteontem, então tem uma testagem maior. Mas se for realmente projetar nesse percentual, nós temos hoje quase 5 milhões de infectados, daria 50 milhões de infectados. Sim, 50 milhões de infectados. Se você considerar a população brasileira 220 milhões, eu não sei exatamente qual a população brasileira, acho que é isso, né? Aproximadamente 210, 200. Então, aí você coloca aí 50 milhões em 200, quer dizer, hoje as epidemias e pandemias, elas costumam baixar a curva, geralmente, quando você tem de 40% a 60% das pessoas contaminadas, ou que já tiveram contato com o vírus. É quando as taxas realmente começam a baixar. Mas isso não é visível, não é por causa dessa situação, de muita gente ter tido vírus sem. E outra coisa, a pessoa às vezes está só com aquelas queixas básicas e nem procura o médico, né? Às vezes fica em casa. É uma síndrome gripal, a pessoa. Então, é muito mais do que a gente imagina, né? Isso, de uma certa forma, a gente diminui um pouco o pânico das pessoas, né? A gente precisa estar preparado. De que forma? De orientação, e eu acho que isso que vocês fazem sempre é muito importante, né? Toda a imprensa, de orientar. As pessoas precisam ter uma orientação. Quer dizer, ficar em casa, tudo bem, era até uma orientação interessante no início da pandemia, que depois foi até criticado, porque eu ficar em casa, às vezes, quando você faz uma campanha para ficar em casa, as pessoas, quem não pode ficar em casa, fica também. Quem pode ficar, tudo bem, é um quadro muito leve, mas tem muita gente que tem medo de sair de casa, né? Mesmo doente, não é isso?
Eu falei assim, não, eu vou para lá, vou ficar na fila, vou ficar esperando para ser atendido. Se eu não tiver Covid, eu vou pegar, né? Então, na verdade, essa orientação de ficar em casa tem que ter critérios, né? Quer dizer, qual é o critério? Quer dizer, o que faz a pessoa ter que procurar o médico? Porque se o sintoma for muito leve, realmente, né? Síndrome gripal, todos nós somos experts, porque todo mundo teve gripe nos anos passados. E é um quadro gripal. O coronavírus é um vírus respiratório comum de causar doença respiratória alta há muitos anos, que é reconhecido desde a década de 60, que se sabe desses coronavírus. São quatro coronavírus bem conhecidos, que recorrente, todo ano, causa resfriado. Aí depois que apareceram esses novos, né? Quer dizer, os novos vêm lá, o SARS-CoV-1, depois o MERS-CoV, né? 2002, 2012 e agora o SARS-CoV-2. Então, temos 7 coronavírus, né, hoje reconhecidos, mas causa problema respiratório. Então, quadros leves, realmente a pessoa pode se manter em casa e, né, caso um pouco mais, se a pessoa se sente desconfortável, com febre, com desconforto respiratório, então com um mal-estar mesmo muito grande, febre mantida, muita tosse, vale a pena procurar o profissional para ter uma orientação, né? Eu não tenho dúvida. Apesar de que a gente fica, hoje, eu critico, sabe, Cláudio, e aí todos estão me ouvindo, porque a forma de tratamento hoje da Covid ficou muito equivocada, até mesmo pelos profissionais de saúde. Eu não vou aqui criticar os profissionais que estão ali se arriscando, fazendo o máximo, mas essa contaminação do fake news, a contaminação não é só do fake news, mas a contaminação das opiniões políticas, elas acabam interferindo, né? Inclusive até de sociedades outras, que não são da infectologia, de opinar em colocar drogas que não têm evidência científica, né? Então, o kit Covid hoje é uma coisa que me incomoda profundamente. Mas não só incomoda, porque o que acontece? A pessoa está com uma falta de gosto, né? Uma falta de paladar, apenas, só isso. Não está sentindo mais nada. Mas a pessoa fica apavorada e vai ao médico. Aí chega lá, o médico passa um quantitativo de remédio que não tem sentido. A azitromicina é um antibiótico. Ah, não, aí algumas pessoas falam assim, não, mas tem um pequeno efeito antiviral, é uma gota no oceano, o efeito antiviral dele não é nada. O efeito anti-inflamatório também é muito pequeno. Então, não tem sentido fazer azitromicina. Só que quando você faz azitromicina, você mexe com a sua microbiota, com a sua flora do corpo. Muito, não é pouco não. E isso está repercutindo, porque não é só isso, né? A azitromicina usa a penicilina, a amoxicilina lá, com a proglânia, usa também a tal da ivermectina, que não tem efeito nenhum no corpo humano de uma pessoa. Ele até age na célula em relação ao vírus, mas a dose que a pessoa precisa tomar é absurdamente alta para que ele tenha algum efeito antiviral. Mas todo mundo está tomando ivermectina. As indústrias farmacêuticas estão se enriquecendo, né, muito em cima de critérios sem evidências científicas. Então, e qual é a repercussão disso? Participei recentemente de congresso, tenho participado, né, online, a preocupação no Brasil inteiro, mas no mundo também, mas no Brasil, principalmente nas UTIs, onde o paciente fica entubado durante muito tempo, de bactéria multiresistente. É aquela bactéria que não existe antibiótico para tratar. E a pessoa morre, não da Covid, morre da infecção hospitalar. E isso está acontecendo muito. E na hora do laudo, lá do atestado de óbito, até vem como Covid. E não é. Morreu por causa da infecção bacteriana. E por que morreu com essa infecção tão grave? Pode ter certeza. Muita dessa situação está acontecendo pelo uso indiscriminado de antibióticos no início. Não vai mudar a evolução. Azitromicina, ivermectina. Se eu tomar um chá de arnica, né, um chá, né, naturais, qualquer fitoterápico também vai ter um efeito. E o senhor não chegou lá, mas e a hidroxicloroquina, que aliás é utilizada aí como forma de, eu não sei como é que eu vou me expressar aqui, pelo presidente da República,
como ele teve Covid e ele fazia uma propaganda de que estava tomando a hidroxicloroquina, tomando esse kit aí que o senhor falou, ivermectina, a azitromicina e a cloroquina. E depois de já curado, e aí também ficou a dúvida se ele teve ou não teve também, porque no primeiro exame ele trocou os nomes, né, não apareceu com o nome verdadeiro, criou uma confusão, como tudo tem sido na comunicação desse governo. Muito confuso, muito perdido, e a gente sabe o motivo. Mas não vem ao caso agora. E ele usava a caixa de cloroquina, o senhor deve ter visto, como um troféu perante a plateia ali, já meio que alucinada por ele, enfim. E aprovando aquela questão toda e usando aquilo como se fosse um troféu. Como é que o senhor viu isso aí e o efeito realmente dessa cloroquina? Aliás, nós tivemos casos aqui neste programa, e infelizmente aconteceu recentemente, de entrevistado, eu vou só pedir licença para não falar o nome, porque é lamentável, a pessoa faleceu, de que a pessoa deu aqui um depoimento ao vivo, dizendo que estava usando esse kit aí, e eu rapidamente indaguei, mas é por prescrição médica ou você conseguiu comprar? E a resposta foi, tá gravada aí, a resposta foi, Cláudio, você sabe como é que é, a gente sempre compra um remedinho nas farmácias do nosso jeito. E de fato é simples, todos nós conseguimos comprar aí remédio sem a prescrição médica, vamos dizer assim. Não vou dizer todos, mas quem quiser consegue. E essa pessoa, usando a cloroquina, usando esse kit completo, aí, veio a óbito. Enfim, então quer dizer, é um fato comprovado aqui pela entrevista e pelo desfecho do caso. Como é que é? Essa hidroxicloroquina tem algum efeito sobre esse tratamento precoce? Cláudio, eu estava falando que, na verdade, ouvir a opinião de um farmacologista, uma pessoa que mexe lá no laboratório apenas com medicamento, ou até mesmo um virologista que mexe com a célula e o vírus, é diferente quando você aborda uma pessoa doente. O corpo é muito mais do que uma célula, né? Envolve vários fatores. Então, a cloroquina, assim como a ivermectina, tem um discreto efeito antiviral, mas que não é uma gota no oceano. Ela seria incapaz de fazer efeito benéfico. Tanto é que a maioria dos trabalhos científicos, a maioria, diz que não faz sentido, né? Você coloca em risco a pessoa, já que existe toxicidade. É uma droga muito importante para várias doenças, né? Eu já usei muito para várias situações, não é só malária, mas também para outras situações, como doenças inflamatórias, doenças autoimunes, né? E que tem um efeito interessante e muitas vezes realmente é uma droga que pode ser segura. Algumas colocam assim, é segura em termos, né? Porque se usa em massa, e é curioso se eu pegar assim, a quantidade de pessoas que eu atendi, que morreram e que não morreram, porque isso independe muitas vezes da condução, e eu digo que a maior parte das mortalidades hoje no Brasil de Covid tem a ver com a falta de estrutura de CTIs. Tá? Isso, as pessoas morrem mais, se você pegar o interiorzão, o Nordeste, lá o Norte, são locais que não têm estrutura e realmente a mortalidade aumenta. Mas se você tem uma UTI bem estruturada, é o que costuma salvar. Por isso que a gente fala assim, tão importante é a segurança de leito no CTI. Quantos leitos tem no CTI naquela cidade? É isso que vai salvar a pessoa. O uso da cloroquina politizou, realmente. O infectologista mor, né, hoje no Brasil, parecia ser o presidente da República. Né? Quer dizer, quando se colocava uma coisa que não é da área dele, que ele, inclusive, não tinha nenhuma condição técnica de falar que a cloroquina funcionava, e eu volto a falar, mesmo efeito da cloroquina, se fosse tomar um chá de boldo, um chá de qualquer chá desses, né, comum, vai dar no mesmo, que a cloroquina não funciona. Recebi um trabalho agora recente, na semana passada, muito bom trabalho, muito bem consistente, trabalho feito até aqui no Brasil, acompanhando centenas de pacientes de lúpus eritematoso sistêmico, de artrite reumatoide, que tomavam cloroquina diariamente para o seu tratamento normal deles. A quantidade dessas pessoas que evoluíram mal,
dentro do contexto da Covid, entendeu? Então, independente de estar usando cloroquina, para prevenir funciona, não funciona. Se você pegar a maioria dos casos do mundo, dos trabalhos, mostra que não funciona. Eu nem comentei cloroquina, porque, graças a Deus, deu uma diminuída essa coisa. Apesar do presidente tentar continuar mantendo essa bandeira, isso diminuiu. A OMS já desaconselhou, né, e outros locais do mundo, Reino Unido, nem se fala mais nisso. Cloroquina já não é mais. Inclusive, centros americanos, que no início até cogitava, porque o Trump estava nessa ideia também o CDC já disse que não é para nem cogitar usar a hidroxicloroquina. Então, a gente nem fala mais nisso, mas fazia parte, sim, do kit Covid, né? E graças a Deus deu uma diminuída aí nessa história. Bom, são 8h04. Nós temos aqui várias participações no grupo de WhatsApp, que é o grupo do programa, do blog Opiniões também, do Aloysio Abreu Barbosa, e temos também intervenções aqui no Face. Vamos fazer um intervalo? E na volta a gente começa a responder esse pessoal, doutor Nélio. E a gente fala também sobre essa. Aliás, o que não falta é assunto. Essa questão da segunda onda. Vamos falar sobre a vacina em si, um pouco mais detalhado. Parece que tem uma vacina agora de um outro laboratório que está se sobressaindo sobre as demais, inclusive sobre a de Londres, que deu um primeiro problema e voltou a ser utilizada agora, testada agora. Tem duas da Rússia que já estão quase que em fase final. Enfim, são mais de 180 vacinas em testes, né? Mas todas elas, com exceção de uma que já está em teste no Brasil, todas elas são em 2 doses. O que o senhor sabe muito melhor, claro e evidente, o que logisticamente para um país é muito complicado você aplicar 2 doses em 200 e tantos milhões de habitantes. Então, o laboratório Johnson & Johnson está criando uma vacina, está em teste no Brasil com uma dose só. E tem também a questão da dengue que surgiu agora. Quero ver se a gente consegue falar sobre isso ainda hoje no programa. São 8h06. Vamos ao rápido intervalo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Volto já com o doutor Nélio Artiles, infectologista, médico, infectologista, professor da Faculdade de Medicina de Campos. E vamos falar sobre volta às aulas também. O doutor Nélio, aliás, tem abordado isso aí muito nos seus artigos na Folha da Manhã. E a gente quer saber dele também o que ele pensa sobre essa questão de volta às aulas, até mesmo como professor. 8h06 agora em Campos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.